Se eu fosse fitness, eu ia dizer: o de hoje está pago. Ai, Deus é bom. Quem está feliz com Jesus aí? Às vezes, as pessoas que estão do lado de fora, aqueles que não conhecem a verdadeira libertação, a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e você será livre. E às vezes quando alguém nos olha do lado de fora, até mesmo sendo da mesma tribo, eles querem usar a língua para nos matar. Mas não deixe ninguém roubar a tua identidade. Sorria, cante, dance. Às vezes as pessoas falam: pastora, mas com o nome que a senhora tem, só dançar pega mal para o seu ministério. Pega mal eu prostituir, pega mal eu roubar, pega mal eu ser amante de alguém. Mas me alegrar na presença de Deus, foi para isso que Ele me fez. Aqui eu danço, aqui eu pulo, aqui eu prego, porque aqui eu vivo a verdade Viva a verdade do Evangelho. Aqueles que te criticam, eles estão morrendo de vontade de ser igual a você. Livro de Neemias, o capítulo é 1. Pastor Adelson disse: você tem 2 horas e 40 minutos. E eu vou usá-la. E diz assim, ó, livro de Neemias, capítulo 1, e o verso 1 mesmo. Nós vamos no 1, no 2 e no 3. Feliz, pois já eu creio que é a 3ª edição ou 4ª que nós temos participado dos Acorrentados Jamais. Esse tema é tão propício para a minha vida, porque quando eu olho uma menina, uma garota, uma mulher que estava acorrentada no vício das bebidas, da prostituição, no vício do roubo, no vício de tantas coisas maléficas, e depois de liberta, acorrentada no jugo do julgamento, eu tenho o privilégio de poder parar aqui limpa e dizer: eu faço parte dessa obra. Obrigado, pastor Adelson, pelo senhor ter me escolhido para estar participando desse grande desafio. Já quero avisar você aqui de São Paulo: Acorrentados Jamais está chegando aí. Nós vamos levar lá, em nome de Jesus. Bom, meu material, eu venho caminhando, graças a Deus. Do meu material agora só tem camiseta. Se você quiser adquirir, tem a menina Marina lá que trabalha comigo no meu ministério, ela ajuda você. Tem até tamanho para mulher extraordinária. Pastora, esse aí é tamanho de gordo. Não, gordo é o fofoqueiro, nós somos chique, extraordinário. A palavra de Neemias, filho de Alaquias, no mês de Zequileus, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Vamos lá no 2, vamos até o 3 junto, tá bom? Veio Ramane, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe pergunteis pelos judeus que escaparam e que foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Vamos no 5? No 4, perdão. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Podemos assentar. Quando nós começamos a ler essa introdução do livro de Neemias, no capítulo 1, Neemias está recebendo uma notícia. Coloca 1 aí para mim e junto comigo. No capítulo 1, Neemias está... No verso 1, Neemias está recebendo uma notícia, através dos seus irmãos, que aqueles que tinham escapado do exílio, aqueles que tinham escapado de ruínas, aqueles que tinham escapado, melhor dizendo, não, do cativeiro, da prova, eles estavam desanimados. Olha que coisa interessante. Alguns que estavam enfadados a viver presos, sem ter história para contar, veio o Senhor e quebra o cativo. Veio o Senhor e diz, coloca no 2, meu amor. Veio o Senhor e deslincha, tira eles daquela situação de limitação.
ao invés de nascer deles um novo cântico, ao invés de nascer sobre eles uma nova expectativa, eles estão como? Desanimados. Essa palavra ardeu de uma forma tão contundente dentro do meu coração, porque faz lembrar-nos de nós, que também estávamos cativos na mão do inimigo, cativos nas nossas emoções, cativos nas nossas ruínas, cativos nas dores, das amarguras desse mundo. Veio o Senhor e destrinchou, despedaçou e nos tirou de lá. Querido, ainda bem que alguém já entendeu. Você já não está mais no cativeiro que o Satanás achou que ia te derrubar. Você já não está mais no cativeiro que Satanás colocou para te limitar. Aqueles homens não estavam celebrando a alegria de ser livre. Você celebrou nessa manhã a alegria de você ser livre? Você celebrou nessa manhã, no dia de hoje, nesse momento em que você está vivendo, que enquanto muitos estão acorrentados da bebida, estão acorrentados da prostituição, estão acorrentados em pecado, nós estamos aqui livres. A Bíblia diz que quando Neemias ouve, eles estão dando um relato dizendo, sabe, eles foram levados, eles escaparam, eles saíram daquela situação, e eles foram levados para o exílio. Eles estavam guardados, e a cerca de Jerusalém. Aí no 3, disseram que os que restaram, que não foram levados para o exílio, e se acham lá na província, estão em miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Sabe o que eu vejo? Que se Deus nos mudar de lugar, mas não mudar a nossa mente, nós continuaremos sendo nada. Não, talvez você está dizendo, pastora Sandra do céu, eu vivia um mundo de desgraça, um mundo de miséria, e eu vim para Jesus e eu achei que tudo ia ser, Alice no País da Maravilha. É mentira, querido. A Bíblia diz que nós vamos passar aflição, mas aí ele dá uma boa receita: tenha bom ânimo. Ei, Satanás não conseguiu te acorrentar na situação de aperto, mas Deus quer te dar testemunho na miséria e na situação do aperto. Quando eu olho para essa palavra, eu vi o pastor Adelson ministrar antes de mim, e me veio uma palavra tão abençoada, e eu vou ter que encurtar tudo que eu trouxe aqui, a respeito de pós minha salvação, pós a minha libertação. Tantas coisas boas aconteceram, mas é claro que muitos muros foram destruídos, é claro que muitos muros foram quebrados, e um dos muros que eu quebrei foi o muro da maternidade. Diante das ruínas que eu estava enfrentando dentro do evangelho, embora sendo uma mulher de nome, pregando a palavra, expulsando o demônio, eu estava destruindo a minha casa com a minha língua. Você vai dizer como? Eu passei pela separação, pela perda da minha mãe, e aí depois eu entrei naquela coisa que crente fala, e eu acredito, só que eu acredito que tudo tem um processo. Diga, a Sandra crê, só que tudo tem um processo. Eu acreditava piamente que, obrigado meu querido, que para que desse uma virada, para que eu tivesse forças para recomeçar minha vida, a primeira coisa que Deus tinha que fazer era restaurar a minha família. Só que eu achava que a minha família era aquele homem que tinha ido embora, aquele homem que estava dizendo, você eu não quero mais, aquele homem que já estava formando um outro lar, um outro tempo, e eu dizia, Deus, porque a gente é ousada, né? Se o Senhor é Deus, traz esse homem de volta. Ei, querida, se Deus trouxer esse homem de volta, ele é Deus. Se ele não trouxer, ele continua sendo Deus. Não pode parar com esse negócio de ficar apertando. Deus não é do meu jeito, o Senhor vai deixar de ser Deus. Larga a mão de ser fracassada, manipulada pela sociedade. Só Deus conhece o teu presente, o teu passado, e está dando conta do teu futuro. Eu tinha vergonha de subir no altar e dizer, sou divorciada.
mas não tinha vergonha de subir no altar e falar: sou chifruda. Até quando você vai viver essa vida de mentira? Até quando você vai viver a manipulação? Porque no evangelho, e eu disse: Deus, como que eu vou pregar sem meu marido? Mas você está pregando até sem Deus? Você está pregando na força do ódio? Você não consegue pregar porque um casamento foi destruído? Você não consegue pregar porque sua mãe morreu? Você não consegue pregar porque fulano foi embora? Peraí, perca tudo, mas não perca Deus. No meio desses muros caídos, o que me restava no meio da ruína era uma única oração: traz meu marido de volta. Se Deus chegasse perto de mim e falasse para mim assim: Sandra, eu sou dono do ouro e da prata, se você morrer hoje, eu vou te dar o céu. Eu falava: eu não quero o céu não, eu quero meu marido de volta. Ô louco, sério. Um dia Deus olhou para mim, porque Deus é pai, e Deus falou para mim assim: é isso que você quer? Eu falei: é. Ele falou: então, ok, eu vou alinhar a sua vontade e a minha. Não é a minha vontade, mas já que você quer, eu vou trazer esse homem de volta. Só que eu vou trazer ele esmagado. Eu me senti a rainha do céu, a quarta pessoa da Trindade. Eu falei: ganhei. Ganhei Deus no cansaço, ganhei Deus na insistência, batei, daí se vozar, e já me preparei, falei: ele vem e vem esmagado. E fiquei feliz. Estou eu pregando, levando a palavra, a preciosa semente, e de vez em quando eu dava uma lembrada em Deus: não vai trazer não? E aí um dia, pregando numa igreja no interior, Deus falou para mim assim: preste atenção nessa pastora. E eu fiquei prestando atenção, e a mulher dava glória, a mulher chorava, a mulher levantava, a mulher... Eu falei: nossa, Deus, ela é cheia, hein? Deus falou: é. Quando terminou o culto, essa pastora chegou perto de mim e falou: oi, pastora Sandra, tudo bem? Eu falei: tudo bem. E conversamos, ela falou: ai, vamos em casa. E eu não sou de ir na casa de ninguém, sou fraca de ir na casa dos outros. Mas não é por causa de nada não, porque eu não dou conta mesmo. Minha vida é corrida, minha vida é... Se eu for na sua casa, meu filho, faça culto de ação de graça, porque é milagre. Falei: vamos, vai. Eu vi que aquela mulher queria a minha presença com ela. Falei: vamos. Falei: Marina, vamos chegar lá rapidinho, a gente põe um pé dentro, já sai pro outro. Ela falou: tá bom. Quando eu entrei na casa da mulher, a mulher estava ali conversando comigo, um barulho. Para mim era gás. E eu falei para ela assim: acho que só deixou o gás ligado. Ela falou: não. Vem aqui. Daí eu fui. Ela falou: ô, pastora, eu orei 12 anos para meu marido voltar. Foi uma desgraça eu ver aquele homem andando para a rua, e ela não sabia que eu estava separada. Foi uma desgraça eu ver aquele homem andando para a rua, desfilando contra a mulher. E eu falei: Deus, se o Senhor é Deus, eu quero o meu marido de volta. E ameacei Deus, ameacei desviar. E Deus trouxe, tá ele aqui, ó, 12 anos da cama, não mexe nem o dedo do pé, esmagado. Eu falei: Deus, é isso que o Senhor está falando para mim? Senhor, perdoai-vos, ela não sabe o que fala. Eu olhei para aquela mulher, olhei para aquele homem, a lágrima desceu dos meus olhos, e eu falei para Deus: está na hora de eu reparar os muros espirituais da minha vida. Está na hora de eu descer, sair da posição de acomodada, e dizer: eu estou disposto a viver os teus projetos. E só quem veio disposto a dizer: tu tem um projeto para mim, e não importa o tamanho da dor que eu carregue, o que importa que o que Deus reservou para mim e para você não são muros quebrados, são muros restaurados. Mas tem que começar de você. É você que começa. Eu estava tão focada em querer o meu esposo, o meu ex-esposo, o marido, o jeito que você quiser ir falar aí, que eu estava derrubando meu filho. Um filho crente, batizado com o Espírito Santo. E é claro, a psicologia entende, eu não entendo, eu vou falar do meu jeito. É claro que na minha casa tem sequelas do passado. Eu era alcoólatra. Você acha que se eu não pegar o primeiro gole eu não desembesto? Eu era viciada no cigarro, sei lá, eu nunca tentei, até porque não tenho vontade. Mas será que se eu não acender o primeiro cigarro, eu vou ter controle do segundo? Eu comecei a replicar o que era dentro da minha casa. Vou melhorar. A minha mãe era aquela, minha mãe e meu pai era aquela que o bom dia já era tapa na cara: levanta, vagabunda. Tá na hora de ir para a escola. Sabe quantos anos essa vagabunda tinha? 7 anos.
Tô cansado de fazer comida. Você quer comer? Vá comer na rua. Sabe o que a vagabunda de 7 anos comeu na rua? Pênis de homem grande, estrupada. Eu comecei a jogar na cara do meu filho todo o lixo que eu tinha. Ei, querido, a sua família não é obrigada a engolir os lixos emocionais que você carrega. Não importa a estação, não importa o tempo, não importa o momento, não importa o que fizeram com você. Você não é o que fizeram com você. Você não é. Não aceite dizer: ah, eu cresci assim. Você não é Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. Você é transformada. Meu filho chegava em casa e eu dizia: eu cozinhar para vagabundo? Um homem de... acho que ele devia ter uns 30 anos. Um homem de 30 anos, engenheiro, trabalhando numa empresa renomado, reconhecido. Chegava em casa com fome e dizia: mãe, divorciado, mãe, tem comida? Eu falava: você acha? Não deu certo. A crente, isso eu estou no altar, eu não estou fora do altar não. A crente dizia assim: ué, quem mandou você fazer seu casamento dar errado? Cozinha você. Vai, sai da minha frente, vagabundo. À noite onde eu estava? No altar, pregando. À noite eu estava questionando o tempo que eu vivi do exílio, o tempo que eu vivi aprisionada. Ei, até quando você vai ficar lambendo as dores do seu passado e não vai se posicionar para o teu presente? Não. Agenda bombando, lotada. Quem sabe meu filho me vendo pelo YouTube e também presencial, ele dizia: que mulher é essa empoderada, que fala de tanta coisa de Deus, mas em casa é uma fracassada. Ei, eu quero perguntar: que crente é esse que veio para os acorrentados, levantou a mão, deu glória, mas ainda vai com marcas do passado? Meu filho cai na bebida, cai na prostituição. E eu estou imponente aonde, pastor? No altar. Estou toda chique. Se me canta, se me vai. E meu filho lá. Funções fisiológicas presentes. A gente dá risada. E o pastor Adelso falou algo forte aqui. Quando o Felca, agora, o Felca colocou a respeito da erotização infantil. Nós crentes não falamos nada. Pode olhar lá, pouquíssimo comentário. Mas veja o The King de Pauster do Miguel. O que é pior, The King de Pauster no altar ou a prostituição no mundo? Para de fingir que você é santo, vai. Reconhece que você é o soldado que mata o soldado do próprio exército. Reconhece: ó, pastor, eu não The King de Pauster, eu me escandalizei. Mas uma menina de 7 anos descendo até o chão de fio dental, é normal, é o tempo de hoje. Muro quebrado. Muro quebrado. Não tem coragem de estender a mão para ninguém, mas está disposto a derrubar todos. Invejosa, ranzinza, não cuida da casa, não cuida do lar. Ou invejoso, ranzinzo, não cuida da casa, não cuida do lar, não se posiciona como pai, não se posiciona como mãe, e ainda não tem nem coragem de exercer apoio para aquele que está no altar, dizendo: eu tenho coragem de falar, vem comigo. Garanto que o fuxico gospel deve ter acabado com o pastor Adelso. Mas você já viu macumba, fuxico macumba? É porque o macumbeiro não tem tempo. Você já viu o fuxico católico? É porque o católico não tem tempo, mais os crentes. Vocês estão cheios de tempo, hein? Para nós ter o ponto de ter fuxico gospel é porque nós estamos desocupados. Posso continuar mais 5 minutos só? Estamos desocupados. Neemias está perguntando: e os que saíram? Estão desanimados. Eles estão, sabe o que? Desocupados. Eles estão cuidando da vida dos outros. Eles estão falando dos outros. Eles estão vivendo os problemas dos outros. Mas e eles? Não tem história para contar mais. Acabaram a história deles. Ei, acabou a sua história? Você está tão desocupada que você está preocupado em derrubar uma Vitória Souza, uma Sandra Alves, um Adelso Costa, um Miguel, a ponto de não ter coragem de reconstruir os muros do Evangelho. Parece que a gente tem uma luta que o céu seja só para nós.
Só eu quero entrar. Não, se fulano prega mais do que eu vou derrubar. Se fulano canta mais do que eu vou derrubar. Já não basta ser caído? Se levanta. Se levanta. Quando eu vi meu filho, quando eu vi eu notar pessoas aceitando Jesus, caindo endemoniada, vomitando câncer, eu vomitei câncer. Mas eu via meu filho entrando bêbado, via meu filho entrando todo sujo, dentro e fora. Via prostitutas chegar na porta e dizer, de receber dinheiro que o seu filho não pagou. Eu falei, Deus falou, seu negócio não é comigo mais não, agora é com você. Tem coisa que é com você, querida. Tem coisa que é você que tem que fazer, querido. Quantos amores, pastores, que eu aceitei. Quem me conhece sabe que eu fui estuprada, que eu fui lesada. Eu passei tudo que eu tinha direito. Eu fui estuprada, fui mãe solteira, perdi meu pai nova, sou divorciada. Mas faltou tanto pai na minha vida. Faltou tanto um pai que pegasse no meu colo, me abraçasse dizendo, ô filha, eu estou dando um grito para os homens, seja pai. Não tira um pouco o fardo das costas da mãe, que a mulher tem que lavar, passar, usar lingerie. Não tira um pouco. Seja homem dentro de casa. Seja o pai que pega a filha no colo. Seja o pai que abraça. Seja o pai que leva a filha para a escola. Que leva a filha a dar um buquê de flor. Leva a filha para jantar fora. Seja pai. Tira um pouco o fardo de nós mulheres. Eu, mãe solteira. O pai do meu filho anda com a Bíblia no braço. Pastorei a igreja, mas nunca deu um abraço no meu filho. Dá para ser pai? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Até quando nós vamos fingir que somos crentes e não cristão? Porque crê, até o diabo crê. Mas o evangelho é de renúncia. O evangelho é de decisão. O evangelho é de caráter. Segurar a Bíblia eu também sei. Falar da Bíblia eu também sei. Eu quero saber se você sabe viver o que está dentro dela. Um dia eu olhei, Deus falou para mim assim, eu sou tratada com Deus, viu? E não limpo mágoa aqui porque não tenho mágoa nenhuma, não tenho mágoa de ninguém. Um dia eu pregando, Deus falou para mim assim, filha, pede para esse povo aí escrever o nome dos filhos e você vai orar pelos filhos. Eu falei, nossa, olha o chamado que Deus está me dando. Ser matriarca da igreja, vou orar pelos filhos de todas. Peguei e orei, gente. E não foi pouco não. Se alguém me acompanha há mais de 5 anos, chegou, veio com o galão de óleo de sete unção, com um monte de nome lá dentro. Às vezes eu estava de joelho na frente daquele galão, dizendo, Senhor, liberte o filho, não sei de quem, liberte fulano, meu filho chegava bêbado, cansando as pernas. Eu levantava da oração e falava, seu desgraçado, sua ruína, você vai acabar com o meu ministério, saia daqui agora, se saia. E fazia o quê? Senhor Deus, liberte o filho da Joana. Liberte o filho, querido. O mesmo Deus que ouve a intercessão é o mesmo Deus que responde a oração. Tem força de interceder para a casa dos outros, mas qual é o dia que você vai orar para a sua casa? Qual é o dia que você vai posicionar dizendo, eu sou Neemias, eu saio da minha área de conforto para levantar os muros da minha família. Ah, pastora, mas é que o meu filho é bichinha. Não, é só crente que tem mania de colocar fio bicha para fora. Posso falar? Ah, minha filha é lésbica. Só crente que põe lésbica para fora. Se você não abraçar a sua casa, o mundo abraça. Não estou falando de abraçar pecado, não. Estou falando de abraçar filho. Porque eu abracei um filho prostituto, alcoólatra. Parei de amaldiçoar. Falei, chega. Eu cheguei no monte, eu fui entregar a oração. Deus falou para mim, você tem coragem? Eu falei, Deus, o senhor não pediu para mim vir? E Deus falou, você vai subir pelo filho dos outros e não sobe pelo seu? Eu larguei o galão lá, voltei para minha casa, fiz janta, arrumei a mesa, peguei roupa limpa do meu filho. E quando eu faço funções fisiológicas, você sabe, é número 1, número 2. Ele chegou com o número 1, número 2 e o número 3. Veio por tudo quanto é lado. Eu peguei e falei para ele, eu te amo. Satanás não vai te envergonhar, porque aqui você tem uma mãe.
Você foi gerado num lar de ruína, mas eu sou reparadora de muro. Você precisa ser reparadora de muros. Coloquei meu filho embaixo da água, dei-lhe o banho, enxuguei e falei: senta e você vai tomar esse suco doce. Tomou esse suco doce. No outro dia ele almoçou. No outro dia ele jantou. O dia que eu catei ele meio que não são, mas ajeitado, eu falei para ele: vem cá, filho, eu te amo. Você não tem culpa de nenhum erro do meu passado. Não, filho, me perdoe porque um dia eu disse que eu gerei aquilo que eu não queria. Me perdoe de tudo aquilo que eu falei que o seu pai é. Eu nem sei quem seu pai é, porque na verdade quem nos conhece é só Deus, filho. Me perdoa. Me perdoa por ter colocado, porque, querido, existe ex-pai, existe ex-marido e ex-mulher, mas não existe ex-pai. Não, seu divórcio não pode deformar sua filha. Seu divórcio não pode deformar seu filho. Não, querida, olha, filha, homem é nojento. Tá aí um sapatão nascendo e não sabe por quê. Arruma sua boca. Limpa os muros, dá espaço. Pastora, mas não tem ninguém comigo. Neemias levantou com poucos homens. Neemias não levantou como um duela, não. São poucos que têm coragem de falar: tá quebrado, mas eu vou recomeçar. Eu comecei a cuidar do meu filho e comecei a ver os meus erros. Eu falei: peraí, eu estou trazendo aquilo que eu vivi quando era criança. Comecei a abençoar. A Bíblia não diz que aonde nós abençoarmos, abençoado será? Eu falei: eu te abençoo. Meu filho pede serviço, um menino estudado, e eu vou simbolizar aqui o salário dele, porque você vai falar xereta. Um menino que ganhava mais ou menos 30 mil reais por mês foi ser servente de pedreiro. Por causa dele? Por causa de uma mãe que só sabia amaldiçoar. Por causa de uma mãe que só sabia ver defeito. Por causa de uma mãe que só sabia denigrar, que sabe lá dentro da sua casa, da sua família, tem um fracassado porque você só sabe julgar. Tem uma fracassada porque você só sabe ver defeito. Está na hora de você perdoar. Eu me perdoei. Ele me perdoou. Ele foi o primeiro a se levantar. E quem veio, a primeira vez que eu vim aqui, eu vim com umas correntinhas para vender. Ele foi o primeiro a dar ideia: mãe, coloca material para vender. Faz uma correntinha, faz uma Bíblia. Faz uma Bíblia personalizada. Faz a camiseta. Começou a vir vender comigo nas portas das igrejas. Eu estou escrevendo o livro, ele está ajudando eu redigir o livro. Você vai falar: quem é seu filho hoje? Vereador na cidade onde ele foi bêbado. Está disposta a pagar o preço? Está disposta a dizer: Deus, a minha casa não vai ser alvo de bagunça, não. Na minha casa não vai ser motivo de fofoca. Eu vou brindar a minha casa, eu vou brindar minha língua, eu vou segurar as minhas emoções. Mas a cidade, que a gente tem mania de falar: vou mudar de país, quero mudar de estado, lá eu vou recomeçar. Não, a minha cidade teve que ver. Todos vão ter que ver quando você mudar. A mesma dor que você talvez passou até no escondido, Deus estava falando: eu vou fazer milagres positivos. Pode ir até o altar já. Vou fazer milagres positivos. Neemias começa a limpar a sujeira antes de reconstruir. Limpa a sujeira, vai. Limpa a sujeira das emoções fracassadas que você tem. Limpa a sujeira dos pensamentos de julgo sobre a vida dos outros. Limpa. Dói. O pastor Adelson falou que foi na clínica da alma. Eu nunca fui, mas eu já entrei no quarto, fechei a porta e falei: Satanás, agora é eu, sei Deus. Ou você vai sair lascado daqui, porque quem vai ganhar essa vitória é Deus. E coloquei a mão na minha cabeça e falei: Satanás, você não vai cuidar mais da minha emoção. Você não vai mais me... Não, chega esse negócio que tem dia que você está lá em cima no pico, no outro dia você está lá embaixo dizendo: a vida, céu, o azar. Não, eu estou bem todos os dias, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei ter fartura, mas eu também sei passar por dificuldade, pois o mesmo Deus que me chamou, Ele sabe daquilo que eu preciso, e no tempo certo Ele vai me honrar. Deus restaurou a minha casa de uma maneira magnífica. Eu não quero estender, porque eu sei que vocês estão desde 9 horas da manhã aqui, mas eu preciso deixar esse alerta para a família. Saiu, já não está mais preso.
O que sobrou, pastor? Tijolos quebrados, miséria, vergonha. Dá tempo de arrumar. Dá tempo de arrumar. Eu estou viva. Enquanto eu estiver viva, dá tempo. Não, Deus vai fazer por mim. Se você não colocar a mão, Deus não vai fazer. Deus só faz aquilo que a gente quer. Ei, se você falar, Deus, eu quero ter um grande templo, amplia primeiro lugar. Vai socar os outros lá dentro? Vai ficar dando desculpinha, olha, nós não temos acomodações. Mas, não, amplia primeiro lugar e Deus manda as pessoas. Primeiro você age, depois Deus faz. Deus falou para mim, meu filho tinha acabado de sair do processo de bebida, de prostituição. Eu estou numa casa confortável. Todo mundo acho que já sabe até o testemunho da minha casa. Se não souber, vem amanhã 9 horas da manhã, que eu vou estar aqui. Amanhã 9 horas da manhã eu vou estar aqui, 9h20, né? 9h20. Eu numa casa confortável, onde o controle remoto abria e fechava o telhado da piscina. Imagina o nível da casa. Depois eu vou contar para você como que chegou essa casa na minha mão. Eu naquela casa, meu filho se liberta e Deus fala para mim assim, arruma sua tenda e sai. Eu falei, imagina, aqui da piscina, a cama, piscina aquecida, suíte, sauna, sai não, fica aqui. Deus falou, levanta a sua tenda e sai. Eu fui morar em São Paulo, sem motivo, porque Deus, quando Ele quer que nós venhamos nos movimentar, Ele nos tira, Ele desmonta, desarma a nossa tenda. Está desconfortável aí? É Deus falando, chegou a hora de sair. Eu sei que vocês queriam remanto, reterra. Saí daquela casa, fui morar em São Paulo, visitando bairros periféricos que, quando chove, fezes, sobe, entra cozinha. Cozinha não, lá só tem cozinha e quarto nos bairros periféricos, não tem mais do que isso. E é cozinha e quarto com 5, 6, 7, 8 pessoas morando dentro. Deus mostrando a miséria. E eu falei, Deus, o Senhor me tirou de tudo isso, de tudo aquilo para ver isso. E Deus falou assim, seu filho, pode ser uma bobeira para vocês, mas eu estou falando de honra. Seu filho vai sair candidato de vereador lá em Boituva, e eu era vereador em Boituva. Ele vai ocupar a sua cadeira. Veio um misto de inveja. Falei, nossa, Deus, o Senhor me tirou de lá. Essa que está dando risada porque você não assume que você é invejosa. Não, minha irmã já conseguiu a casa própria. Meu marido subiu daí. Para de ser invejoso, querido. Eu estou assumindo, veio um misto de inveja. Eu falei, Deus, o Senhor vai me tirar da cadeia de vereadora lá para colocar meu filho. Ei, querido, Deus falou assim, epa, acorda, menina. Eu estou trazendo honra para a sua geração. Eu estou trazendo honra para a sua descendência. Ei, para de ser invejoso. O que você não viveu, que os seus filhos venham a viver. Aquilo que você não contemplou, que os seus filhos venham a contemplar. Não, talvez não alavanca, porque você está com o zoião dizendo, primeiro eu sou mais velha, tem que começar de mim. Tem que começar por onde Deus quiser. Eu falei, Deus, eu sou invejosa. Eu tenho inveja do meu filho. Chorei e falei para Deus, eu sou invejosa. Eu quero, na verdade, acho que eu queria assim, vou falar mais ou menos isso, daí você me ajuda. Aquela mãe tipo protetor, debaixo da mesa não sai. A pessoa fica ali mendigando R$10, 20 papai cozinha. Eu sou a super mãe. Libera, reconstrói, dá asas para voar. Deus falou, levanta e deixa seu filho sentar, filha. Eu falei, Deus, amém. Entrei lá dentro, eu estava ocupando a cadeira de vereador, eu cheguei ali na câmara, dobrei meu joelho e falei, eu agradeço o tempo que eu vivi aqui. E agradeço quem sentará aqui. Deus falou, quem sentará não, seu filho. Eu falei, Deus, tá bom, eu agradeço pela oportunidade que o Senhor vai dar para o meu filho sentar aqui. Que esses 4 anos de mandato dele, isso aí ia acontecer eleição ainda, hein? Que esses 4 anos de mandato seja um mandato próspero. Que ele seja um dos melhores vereadores dessa cidade. Eu não sei o que será de mim. Deus falou, endireita essa oração. Eu falei, eu sei que tu tem um plano para mim. É porque a gente fica, né? Vai. Eu falei, sei que o Senhor tem um plano para mim. Faz eu aceitar o teu plano. E eu comecei a tratar minha mente. Falei, eu vou reconstruir meus muros.
Eu chegava ali na Câmara Municipal de Boituva e dizia: filho, vem cá, senta aqui na cadeira da mãe, tira foto. Visualiza você sentado aí na cadeira da mãe, na cadeira da Câmara, tira foto. Visualiza você sentado aí. Diga: eu sou vereador dessa cidade. Sonha, filho, projeta. Sobe ali na tribuna, tira a foto dentro da tribuna. E o menino foi se alegrando e tirando foto, e imprimindo e colocando na parede e olhando. E eu ali em São Paulo, fazendo as agendas e vindo fazer o trabalho em Boituva. E aí Deus olhou para mim e falou: sai candidato em São Paulo. Eu falei: ah, Deus, eu não sei andar de metrô. Eu falei: você é candidato a como? Ele falou: sai, eu garanto. Eu falei: Deus, não. Eu falei: não, já está curado, eu aceito que meu filho seja vereador lá e está tudo certo. Deus falou: saia candidata em São Paulo. Eu falei: mas eu preciso ir para Boituva para ajudar meu filho a fazer a campanha dele lá em Boituva, senão ele não consegue. Já era Deus me tirando de cena. Tem lugares que Deus vai te tirar de cena para você ver que não é você quem faz, é Ele quem faz. Não, a glória não vai ser sua. Só chegou lá porque eu ajudei. Só chegou lá porque eu coloquei a mão. Deus falou: não. Sai candidato aqui em São Paulo, ele sai lá. Eu não tive tempo nem de ver a campanha dele. Eu não tive tempo de ver a campanha do meu filho. E meu filho não teve tempo de ver minha campanha. Posso falar? Meu filho é vereador em Boituva e eu sou a segunda vereadora mais votada em São Paulo. Ei, Deus não está tirando você de cena para te derrubar. Deus está tirando você de cena para dizer: se você está disposto a reparar, eu estou pronto a levantar. Acorrentada. Ei, Neemias não estava fazendo só por ele. Neemias nem era construtor, não era engenheiro, não tinha, na minha visão, né, da minha fala, Neemias não tinha expertise de reconstruir, mas estava disposto. Talvez você não tenha. Pastora, por onde eu vou começar? Eu nem sei qual é o meu talento. Eu também não sei, querida. Esses dias eu estava olhando e falei: Deus, eu não sou um jaguar igual o pastor Adelso, que voa alto, que vai, que faz conferência aí, que expulsa demônio. Não, eu não sou. Eu falei: mas eu sou um Fusca. Pode contar comigo, eu não falho. Você já viu o Fusca deixar alguém na mão? Eu não falho. Não, eu vou. Tem vezes que eu venho, mas eu chego. Eu falo: não, tô na prova, mas eu chego. Eu tô virada, mas eu chego. Porque eu prefiro parada na presença de Deus do que forte na mão do diabo. Ei, para com esse negócio. Pastor, eu não aguentei a luta, eu não aguentei a calúnia, eu não aguentei a fofoca, eu parei. Não, pastora, eu aguentei a luta, a fofoca e eu não parei. Eu me ressignifiquei, levantei os muros, chamei homens para me ajudar. E por isso hoje eu estou aqui no Acorrentados para dizer: jamais. Fica de pé. Muros restaurados. Nação de pé. Vergonha interrompida. Ei, se eu fosse você, eu ia pegando, hein? Muros restaurados. De pé. Vergonha interrompida. É isso que Deus tem para você. Quando, pastora, quando você se posicionar, Deus é dono do tempo, mas Ele vai trabalhar no seu tempo. Não, quando você disser: estou disposta a ver a poeira levantar. Não foi fácil, pastores. Não foi fácil como taxada como mulher de Deus e vivendo uma inverdade. Às vezes eu pregava, eu via mulheres chorando e eu dizia assim: Deus, eu preciso arrumá-la em casa. Eu não tinha força. Quem sabe você não consegue sozinha, mas hoje nós viemos aqui para te ajudar. Não é fácil nem para mim, como pregadora, sendo filmada e sabendo que vai aparecer em tantos lugares, que eu disse: eu já preguei fraca, eu já preguei amaldiçoando minha casa. Então não é fácil, porque o que vocês esperam é o que o povo posta na internet: levanta a mão e esse. Não, já preguei sem dente. Porque a vida é real. Jesus é real. Ele não quer performance, Ele quer verdade. O dia que quebrou meu dente, eu tinha uma conferência de 5.000 mulheres na cidade de Jaú. Eu falei: Deus, olha
Tape os ouvidos aquele que não aguenta ouvir. Falei, Deus, careca, preta e sem dente. Tape os ouvidos quem não aguenta. Já entrei na unção do vitimismo. Porque quando a gente começa, ai, sou preta, ai, sou branca, meu cabelo é do vitimismo, porque Deus não sabia como fazer você. Ele fez você do jeito perfeito. Ele fez você da forma perfeita. Você acha que a cor da sua pele, o jeito do seu cabelo vai mudar? Eu não tô nem aí, eu sou a mulher mais feliz careca. Porque se tiver um grande evento agora, eu sou a única que tô pronta. Pastora, tem uma formatura, ó o cabelo, ó. A primeira coisa que eu quero fazer, preciso fazer uma escova, preciso prender o rabo, preciso lavar o cabelo. Eu falo, eu tô pronta. Passa do limão da vida uma limonada. Eu falei, Deus, como que eu vou fazer para ir pregar? Tava faltando um dente. Falei, como que eu vou fazer para pregar? Deus falou, quando você era criança, ninguém falou para você, olha a janelinha. Pai pinguço, mãe pinguça, casa tudo suja, fezes no meio da casa. Eu falei, é mesmo, né, Deus? Ninguém nem curtiu minha janelinha. Entrei no Face e falei, você é meu amigo? Você é minha amiga? Digita aí, olha a janelinha. Sabe o que eu estava dizendo? Cura minha criança interior. Entra nessa guerra comigo e diz, querida, se você não viveu quando era criança, vive agora. Talvez Deus está dizendo, eu estou dando a oportunidade de você passar por algumas aflições, para alguém dizer, olha a janelinha. Para de ser dramática. Para de ser dramático. Entra na realidade daquilo que Deus te colocou. Pastor, o que você fez? Fui pregar. Eu pregava, fazia, assobiava porque estava faltando um dente. Mas eu preguei diante de 5 mulheres, 5.000 mulheres. Me coloquei de pé no altar. E sabe o que eu estava dizendo para elas? Eu não vivo de aparência. Eu sou o que sou, perto de você e longe de você. Essa Sandra que você está vendo no altar, você vê ela no interior, vê em São Paulo, vê aqui em BH. Uma Sandra sincera e verdadeira, dizendo, dói sim, mas eu decidi encarar minha realidade para reconstruir a minha história. É noite de encarar a realidade. Caiu os muros, mas eu não vou me envolver em fofoca. Eu não vou me distrair em disque me disque. Eu vim para ser reparadora de muro. Minha casa já foi comentada, a casa de vergonha, mas agora é casa da dupla honra. Eu quero chamar você. Eu sei que já houve tantos chamamentos aqui, mas eu não posso esquecer de fazer o meu. Você que quer reparo, Senhor, chega das pessoas olharem para mim e verem só muros quebrados. Chega das pessoas olharem para mim e ver só as desgraças do meu lar, da minha vida afetiva, emocional, financeira. Chega. Eu quero ser uma restauradora. Restaurador não para. Você canta, volta e cantar hoje. Você prega, volta e pregar hoje. Não, pastor, o meu negócio, eu lavo um banheiro, volta a lavar hoje. Pastor, eu cozinho, eu faço bolo, eu tomo conta da cantina. Começa a fazer quando? Hoje. Você que quer reparação do céu, dizendo, Senhor, me traz de volta ao original, me traz a ser real novamente. Quem quer ser real não pode ter vergonha. A realidade expõe as nossas dores. Vem para frente. Pastor, aí eu preciso voltar a ser quem eu sou. Eu necessito, eu quero viver a honra que Deus preparou para minha vida. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a prosseguir. Quando digo que sou forte, fraco eu estou. Mas quando eu reconheço que Sem eu nada sou. alcanço os lugares impossíveis, me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora e me leva além. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil as dores.
Eu sei que não é fácil nós olharmos a nossa casa, a nossa história quebrada, as pessoas chegando e dizendo só palavras de ruínas, dizendo não vai dar certo, não tem como arrumar. Algumas pessoas diziam para mim: pastora, deixa ele aí e voa o seu chamado. Como deixar os meus? Como deixar aqueles que eu amo para trás para prosseguir o meu chamado? Neemias estava dizendo: como que eu vou ficar numa posição de conforto, sendo que os meus estão passando vergonha? Ô querida, o que adianta você sapatear aqui, chorar aqui e não se dispor a reconstruir a história da sua família? Se foi seu pai, se foi sua mãe, se foi marido, perdoa, para que você possa viver a realidade do dia a dia. Quando nós encaramos a realidade, Deus nos leva além, Deus nos leva a voos mais altos. Pastor Adelson, eu louvo a Deus porque eu sei que eu não sou uma pregadora a melhor, e nem quero ser, nem quero carregar essa fama. Eu quero carregar a fama de ser filha de Deus. Não, porque se você é a melhor, vai que acontece alguma coisa com você, não tem ninguém para segurar você na mão, não tem ninguém para dizer: vem cá, ó, eu te abraço. Como o pastor Adelson fez para uma criança, não é de 7 meses, está dizendo: não, se depender de mim, você não passa vergonha, vem cá que eu te seguro. Então não me mostra uma super mulher aqui não. Se eu cair, não precisa nem me apontar, venha me abraçar. Já estou dando uma dica: se eu cair, não me aponte, porque eu estou dizendo: eu sou perfeita, eu sou igual a você, imperfeita, mas eu estou disponível. Deus me livre. Mas se acontecer, me abrace, porque se acontecer com você, eu vou abraçar você. Você nunca vai ver eu fazer um comentário contrário de você em lugar nenhum. Eu vou dizer: está no meu joelho, está na minha oração, porque eu sei o que é perder um filho e ter que abaixar, se humilhar até o pó da cinza, para poder ver ele de pé, para poder ver uma casa restaurada, restituída. Eu sei a dor de uma família, e eu quero que você viva o que eu vivo, a alegria em conjunto de uma família. Ele chegou numa catástrofe, há mais de décadas, muros quebrados. Eu não sei quanto tempo, eu não sei quanto tempo está desse jeito, mas a Bíblia diz que quando Neemias, ele chegou no cenário, chamou os homens e disse assim: está tudo ruim mesmo, mas a mão de Deus está em nosso favor. Em 52 dias os muros se colocou de pé. Eu quero que você anote na agenda hoje. Se você mudar a sua atitude a partir de agora, em 52 dias você já tem milagre para contar. Em 52 dias você já tem testemunho para dar. Em 52 dias já tem uma lágrima de alegria para ser derramada no altar. Só quem veio para adorar ao Senhor, só quem veio para exaltar o Eterno. Enquanto você aplaude, você dá glória. Enquanto você aplaude, você joga um grito de aleluia ao céu. Os ouvidos do Senhor já estão inclinados para ouvir a oração desse lugar. Eu cumprimento a todos capazes do Senhor. Não preciso nem dizer que o meu coração está banhado de alegria. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Coração a vocês. E depois eu chamo vocês para me desafinar vocês de novo. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso que nós estamos alegres. Grandes coisas o Senhor tem feito no nosso estado, na nossa casa, na nossa família. E nós só doemos ao Senhor. Eu quero agradecer, tributar todo o meu coração a Deus. Quando eu choro porque de todos os presentes que eu alcancei na minha vida, é a oportunidade de falar do amor dele. Querida, talvez você está preocupado com casa, com carro, com tanta coisa. Se preocupa pela tua salvação, em poder estar conectado junto ao Mestre todos os dias da sua vida. Livro de Isaías, capítulo 43. Quanta gente. Estou nervosa. Vai dar tudo certo. Não é nada de mim, é tudo sobre ele, né? Livro de Isaías, capítulo 43. É lógico que eu vou contar meu testemunho, porque todas as vezes que eu venho pela primeira vez a uma casa, eu tenho um propósito com Deus. Pastor, a senhora não cansa de falar, não. Eu não canso nem de agradecer de onde Deus me tirou.
Quero agradecer aos jovens. Eu achava que não ia dar tempo de eu alcançar essa geração. E Deus tem sido tão bom que, em alguns lugares que eu passo, mães dizem para mim, eu só comecei a assistir porque meu filho falou da senhora para mim. Então, obrigado, jovens, por vocês estar sendo esse arco, impulsionando essa flecha para continuar indo para frente. Obrigado. Os jovens não é a igreja de amanhã, é a igreja de agora, né? Livro de Isaías, capítulo 43, o verso é o 13, e diz assim, ó, ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer alguém escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Tem como epígrafo, só Deus resgata a Israel. Quando nós começamos a ler essa história, esse relato de Isaías, Isaías ele tem como codinome o profeta messiânico, aquele que anunciou, para mim não ir longe do microfone, daqui eu estou vendo ele falar longe, perto, perto, longe, yes, é só você fazer aqui que eu estou conectado em você, fica tranquilo, filho, estamos juntos, já acostuma, né? Isaías é aquele que veio com um propósito de anunciar a vinda do Messias. A primeira palavra que eu preciso liberar nessa igreja: você não nasceu por acaso. Deus tem um propósito contigo. Não, talvez você está dizendo, pastor, ainda eu já cheguei nos meus tenros 20, 30, 40, 50, 60 anos, não importa quantos anos você tem, o que importa é que você está debaixo de um propósito, e o Deus que cumpre propósito, Ele coloca você em processos, para você poder dar testemunho de que você venceu tudo aquilo que Ele reservou para a tua vida. Isaías, ele está conversando, está tendo um diálogo com um povo que viveu grandes vitórias. Nós cristãos precisamos acordar que não é porque nós somos crente, gospel, que nós não vamos passar por provas. Isaías está conversando com o povo de Israel, e o povo de Israel está com o coração endurecido, porque eles tinham conquistado grandes vitórias, mas agora eles estavam vivendo momentos de luta, momentos de dor, momentos de perda. Isaías chega até eles e começa a apresentar um Deus de resgate. Diga, um Deus de resgate. Um Deus que, quando Ele chega, Ele jamais vai chegar atrasado. Ele sempre tem o dia, a hora e o momento certo. Eu venho da cidade do interior, por isso que vocês vão sentir aqui um leite quente. Mesmo que eu tente falar diferente, não vai. Eu venho da cidade do interior, de uma família ou uma casa, onde existia pai e mãe, e eu uma única filha. Uma casa instável, uma casa vulnerável, uma casa que, quando eu digo vulnerável, eu não estou falando só do estado de pobreza, eu estou falando principalmente da falta que Jesus fazia dentro daquela casa. Já vou liberar outra palavra. Talvez você está querendo uma casa no Alphaville. É melhor uma casa na Zona Leste do que melhor um lar na Zona Leste do que uma casa no Alphaville. Porque casas são construções. Agora, lar é aquilo que nós fomenta dentro da nossa casa. Minha casa era um lugar tumultuado. Meu pai era um homem alcoólatra, um homem rude, um homem que agredia a minha mãe no físico, no emocional e no sentimental. Minha mãe se torna uma mulher apagada, uma mulher sem brilho, sem sonhos e sem expectativa de vida. Meu pai, ele deixou algumas marcas. Eu quero dizer que tudo que eu falar aqui são só marcas, jamais ferida. Meu pai deixou algumas marcas em nós. Por exemplo, ele tinha o costume de, quando nós conseguíamos um alimento digno, ele evacuava em cima do alimento para que nós não viéssemos comer. Meu pai fazia xixi dentro da jarra, colocava na geladeira para que eu e minha mãe viesse tomar. Era natural eu ver meu pai tacar a panela na cara da minha mãe arrancar a faca para esfacar meu pai. Eu cresci nesse ambiente tumultuado. No caminho da vida, aos 8 anos de idade, na área de alfabetização, eu fiz amizades na escola. E na escola tinha uma amiga, que é minha amiga até hoje, que o pai dela era um espetáculo. O pai dela colocava ela sobre os pés, carregava no colo, fazia cangote. Um homem que eu admirava demais o tratar de pai para a filha. Ele, percebendo a admiração que eu tinha para com ele, ele começou a usar algo que era o meu ponto fraco.
eu necessitava de palavras de afirmação. Já vou liberar outra palavra para você. Se você precisa que alguém diga quem você é porque você não sabe quem você é. Não, às vezes tem pessoas que, pastora, as pessoas dizem que eu sou inteligente, mas eu não sei. As pessoas dizem que eu sou bonita, mas não sei, querido. Se você não sabe, não vá atrás de aprovação de pessoas, vá atrás de aceitação daquilo que você é. Você não é uma ruína, você não é estrago, você não é um erro. Eu nasci num casamento ruim, nasci de um estupro. Não importa. Deus projetou você para nascer e você não vai dar errado. Deus fez você para dar certo. Daquela fragilidade, aquele homem, quando eu passava na frente do mercado, o homem conhecido da família, amigo dos meus pais, ele dizia assim: Sandra, você fez desenho hoje? E eu mostrava meu desenho para ele, eu fiz. E eu mostrava meu desenho para ele, feliz, sorrindo. E ele dizia: como você é talentosa, como você é inteligente. E me deu um lápis. Passado um tempo, esse tempo pode ser 2 dias, como pode ser um mês. Passado um tempo, ele me para e faz os mesmos elogios. Como você é inteligente, como você é esperta, como você desenha bem. E me deu uma lata de sardinha. E passado mais um tempo, ele me deu 2 pães. E passado mais um tempo, ele me deu 2 bifes. Passou mais um tempo, você já sabe o que ele me deram. Eu fui estuprada por esse homem. Aos 8 anos eu tive um encontro com o pedófilo. A dor da pedofilia. Um homem que frequentava a minha casa, um homem que tinha amizade com a minha família. Ele me manipulava dentro do banheiro de um mercado. E eu só ia naquele lugar de dor para ter palavra de aceitação. Eu preciso falar algo importante para a igreja nos dias de hoje. Se você jogar o seu filho fora, talvez você está dizendo: não quero porque é maconheiro, não quero porque é homossexual, não quero porque é lésbica, não quero. Você pode até não querer, mas o mundo está disposto a abraçar. Você precisa tomar uma posição. Nós, como igreja de Cristo, precisamos nos acordar e dizer: não, na minha casa, ainda que esteja em deformidade, eu tenho força suficiente no joelho para Deus fazer um resgate extraordinário. Eu não vou contar testemunho, não vou contar estrago, mas eu vou contar superação, porque eu como mulher, você como pai, nós somos pessoas que oram, e onde há oração, há transformação. Naquele lugar de dor, naquele lugar de medo, naquele lugar de aflição, era o único lugar que eu me sentia amada. Era o único lugar onde as pessoas diziam, ele dizia: Jesus, eu te amo. Você é especial para mim. Eu me distraí com ela. Aos 12 anos, o meu pai, alcoólatra, ele escolhia... Meu pai alcoólatra, ele escolhia algumas situações para que nós viéssemos ser envergonhadas diante da sociedade. E nessa trajetória de vergonha, Deus, ele coloca a minha casa próximo de uma igreja evangélica. Eu já entendo que aonde você mora é um lugar estratégico que Deus vai fazer uma transformação na sua família e naqueles que estão ao redor de você. Talvez você está dizendo: não estou entendendo porque Deus me pôs para morar no fundo da casa da minha sogra. Para você ser uma benção para ela. Não é para ela ser uma benção para você, não. A casa é dela. Se você está desconfortável, você que tem que sair. Não é a casa da minha sogra. Seja uma benção para ela. Ai, tem muita gente que mora no fundo da casa da sogra. Bora fazer inscrição para o CDHU, gente. Quando nós fomos morar naquela casa... Aquela casa tinha um ponto estratégico, que era uma igreja evangélica. Meu pai, embora fosse um dependente do vício do alcoolismo, um vício químico, ele, todas as vezes que passava de frente da igreja, ele ouvia: glória a Deus, aleluia. E ele dizia assim: eu não estou entendendo esses crentes. No meio de tantas perturbações, no meio de tantos problemas, eles ainda encontram forças para glorificar a Deus. Vou liberar outra palavra. O inimigo está furioso, porque ele está olhando o que é que aconteceu lá, que esse povo numa quinta-feira com frio, achou força, achou propósito para ir na igreja para adorar a Deus. É porque nós adoramos a Deus não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele...
Se Deus não fizer nada, Ele continua sendo Deus. Se Deus fizer muita coisa, Ele continua sendo Deus. Meu pai, num dia inesperado, num dia improvável, ele entra dentro da igreja e recebe uma palavra profética. A palavra profética é essa: eis que eu, o Senhor do teu Deus, eu estou te preparando um lugar. O meu pai, ele aceita Jesus Cristo como Salvador. Ainda bem que alguém entendeu. Não, meu pai não ganhou na loteria. Meu pai não fez os 13 pontos na Mega Sena. Meu pai não chegou com Jaguar em casa. Ele aceitou a Jesus Cristo. E quando ele aceita Jesus Cristo como Salvador, ele chega em casa, aquele homem rude, aquele homem que tem deixado tantas marcas. Ele fala: Benedito, eu tenho uma novidade para você. Eu aceitei a Jesus como Salvador. A minha mãe é uma mulher ferida. Lembra que quem é ferido sempre fere. Talvez você está dizendo: eu não estou entendendo porque fulano dá tanta patada de mim. É porque está ferido. Seja você o lugar de acolhimento, seja você o lugar de abraço, seja você o lugar de escuta. A minha mãe começa a agredir meu pai, começa a falar palavras de baixo escalão, e o meu pai está olhando para ela, as lágrimas estão descendo dos olhos dela, e de repente ele diz: Benedita, eu entrei dentro da igreja evangélica, Deus falou que está me preparando um lugar, e ninguém vai tirar a minha paz. Seja profeta, dá uma cutucada em quem do seu lado e fala: não vai tirar minha paz. Pastor, eu não conheço ela, mas já está avisando: não tira a minha paz. Meu pai, ele, ao invés de agredir a minha mãe, ele começa a chorar, e a minha mãe começa a dizer: pode arrumar suas coisas e vai embora. Meu pai começa a arrumar as coisas, eu ainda perdida na dor de um pedófilo, perdida na dor de uma casa desestruturada, eu estou chorando. Meu pai na época tinha 37 anos de idade. A minha mãe, com dó do meu pai, ela diz: você dorme hoje aqui em casa, mas amanhã você tem que ir embora. O meu pai vai dormir no meu quarto, eu vou dormir no quarto com a minha mãe, e quando é pela madrugada, a minha mãe acorda, segundo ela sentiu um calafrio, um negócio esquisito, e ela vai acender uma vela para os Exus dela. Ela já estava ali no candomblé se desenvolvendo, e quando ela está acendendo a vela para os Exus, fazendo a risca de ponto, ela conta que viu uma sombra passar por detrás dela. Ela sai correndo chamar meu pai, achando que tinha gente dentro de casa. Ela diz: Gico, Gico, acorda, tem gente dentro de casa. O meu pai estava morto. Deus realmente tinha preparado um lugar. Eu quero dizer que o que Deus prometeu para a sua casa, o que Deus prometeu para a sua família, Ele vai cumprir. Talvez você está olhando alguma situação, você está dizendo: pastora, está lá na Cracolândia, pastora, precisa me internar agora, está jorrado. Não, se Deus prometeu que vai haver salvação, Deus é suficiente para salvar. Tem uma moça que está de casaco caramelo, fica de pé um pouquinho, querida, você que mexeu bastante nesse cabelo. Relibiando, relebai choniha, que ni reface. Deus é especialista em mudar situações. Há momentos que eu olho para a minha história e eu começo a tentar entender como é que eu cheguei até aqui. Mas não importa como é que eu cheguei, importante é que eu consegui deixar as marcas do passado para viver o presente que Deus tem na minha vida. Deus está dizendo: eu estou curando a tua alma, relemando de Kira de Nirefácia, porque há momentos que você não consegue soltar as dores daquilo que você viveu no passado, e o Eterno está dizendo: o teu presente eu ainda estou escrevendo, e o teu futuro está intacto. Eu vejo Deus abrindo um mar para você passar. As pessoas vão olhar e vão dizer: mas quem é ela? Ela é aquela que Deus escolheu e elegeu para que passe do outro lado e cante um cântico de vitória, diz o Senhor dos Exércitos. Aplaude a Deus aí. Arruma um copo plástico. Um copo plástico. Quando o meu pai morre, fica duas pessoas, uma mulher adulta, cheia de ferida, e uma criança sequelada. Uma criança que está... Obrigada, meu amor. É que eu tive uma tortura na boca, eu não acerto o bico da garrafa. Sequelas que a vida deixa, né? A minha mãe,
ela está lá no terreiro espírita. Enquanto minha mãe está lá no terreiro, eu lembro que um dia eu fui buscá-la com os meus avós. A minha mãe estava no chão, toda torta, incorporada já. Os cambonos escarravam no chão, minha mãe lambia aquele escarro. Eu lembro que passava a galinha viva, minha mãe pegava a galinha, mordia no dente e bebia o sangue. Quando nós falamos isso, é lógico que o meu coração entristece, mas ao mesmo tempo, a mesma pessoa que viu a mãe nessa situação, é a mesma pessoa que viu a mãe salva, transformada pelo poder da palavra. Ei, querido, não importa o que você está vendo até agora, o que importa é o que Deus vai escrever para o teu futuro. Não, talvez você está dizendo, pastora do céu, Deus está dizendo, fica tranquilo, que o presente pode estar desconjurado, mas o futuro está intacto. Fica de pé, mocinha de moletom branco. Relamachou de Kira, relibiou de Kinefácia. Enquanto eu estou pregando essa palavra, me veio a lembrança, a passagem de José, aonde José foi vendido pelos irmãos, foi jogado fora do seu ambiente familiar, mas tudo era um processo para que José tornasse esse governador. Tem hora que você não entende os baixos que você teve na vida, pessoas do seu próprio sangue te jogaram para trás, mas o Eterno está dizendo, há uma unção de governo sobre você. Decandaçoe de li refai a toa. Enquanto eu estou olhando, eu estou vendo contratos, e o Eterno está dizendo, diga para ele acalmar o coração, porque só é o Deus que tem a caneta na mão, ele não vai ficar desamparado. Enquanto a minha mãe está ali no terreiro, a minha mãe está esquecendo do bem maior que é a família. Eu e ela. Eu era uma menina que com 12 anos, eu batia na minha mãe. Eu arrancava a roupa da minha mãe na rua. Eu cuspia na cara da minha mãe. Você vai dizer por quê? Porque a gente é reflexo daquilo que a gente vê em casa. Não, essa criança mentirosa, ela puxou você mesmo. Essa criança ladrona, pastor, eu não ensinei isso para ela. Reflexo daquilo que ela vê na casa. Pastor bateu na porta, você pede para o filho, não para os adolescentes. Você pede para a criança, vai lá, fala que a mãe não está. Você está ensinando a ser mentirosa. Tudo que nós aprendemos primeiro dentro da... Eu era uma criança revoltada. Cresci com uma função terrível, que era destruir a minha mãe psicologicamente. Quando minha mãe menos esperava, eu com 13, 14, 15 anos, eu já estava na prostituição, vendendo meu corpo, não, cedendo o meu corpo para quem quisesse, porque eu tinha raiva daquilo que eu via, daquilo que eu era. Ei, preciso dar um aviso para os pais. O meu pai nunca me abraçou. O meu pai nunca deu nenhuma palavra de acalento para mim. Eu não lembro, embora meu pai morreu, eu tinha 12 anos de idade, eu não lembro eu ter sentado na mesa para tomar um café com meu pai. Vou falar com um pai de menina. Seja você amigo dessa filha. Seja você o primeiro pai a abrir a porta do carro para ela entrar. Seja você o pai a dar um anel para ela colocar. Seja o pai para dar um buquê de flores. Porque se ela aprender a ser amada em casa, ela não vai ser dependente emocional na rua. A chave é essa. Não, é que o pai quer ser muito macho, quer dar na cara, quer bater, quer falar. O bom pai é aquele que traz para perto, aquele que abraça, aquele que traz segurança, dizendo, minha filha não vai se arrastar por causa de amores, porque aqui ela vai encontrar o primeiro amor, ela tem pai. E não espiritualize isso. Não, Deus é pai, não. Você tem uma função de sacerdote. Você não nasceu para ser banana, para ficar na frente da televisão assistindo o jogo do Corinthians no domingo, ficar jogando videogame. Você nasceu para ser homem, nasceu para ser referência, nasceu para pôr a tua casa em ordem, nasceu para dizer, é eu que vou buscar, é eu que estou na... Não, querido, pega muito no pé da mulher, que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas o homem banana também destrói sua casa. Não tenha medo não. Tem homem que passa o sábado inteiro e passa pretinho no pneu, e passa pano no pneu, e não dá uma passada de mão na mulher. Bora, homem, seja homem. Seja homem. Seja homem. É por isso que o meu logo é posto, tá lá.
E eu que apanho aqui. Lá naquela casa, eu e minha mãe, nós não tínhamos referência de masculinidade. Minha mãe casou com um banana, meu pai era um banana. Quando eu me dei por conta, quando adulta, eu procurei amores de homens fracos, de homens que está sendo bombardeado, agora não, né? Que está sendo exposto de uma forma, ô gata, me arruma R$100 aí, quando eu receber eu pago. Pediu dinheiro, foge, filho. Não, agora está dividindo esfirra, não, foge, esnoba esse cara. Não. Tenha um nível, queira alguém que seja igual ou melhor que você. Um nível. O cara nem sabe seu sobrenome, já está pedindo dinheiro emprestado. Esses amores que eu enfrentava, esses amores fracassados, esses amores que nos colocavam para baixo. E aonde que eu corria para ser curado? No vício da bebida. Com 14 anos eu já era alcoólatra, era fumante, eu usei algumas drogas, eu já estava destruindo a minha vida. Pastora, não era Satanás? Eu vou dar 50 para Satanás e 50 para mim. Satanás não é tão poderoso assim para destruir quem está debaixo da mão de Deus. Ei. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoa. Não para com esse negócio de dizer, ai pastor, eu tenho gênio forte, porque o diabo está olhando e dizendo, se você fosse no psicólogo, tomasse 3 gotinhas cedo, 3 de tarde, já ia ajudar tanto. Ah, querida, não, calma, deixa o diabo quieto e fala, eu sou a imagem e semelhança de Cristo, o inferno não me deforma. Eu vejo pessoas se escandalizarem, e eu acho que eu vou ser até processado por causa disso. Eu vejo pessoas se escandalizarem porque crente peca. Vocês se escandalizam com isso? Porque crente é ser humano, gente. É só uma placa de igreja. Sabe o que me deixa escandalizado? Posso ser sincero, vocês não vão ficar chateados comigo? De nós termos fuxico gospel. Eu nunca vi macumba, fuxico macumba, fuxico católica, fuxico xenxunuê. Só nós que tem isso. Só nós que temos o costume, sabe do que? De esquecer, bêbada, suja, dentro e fora. As pessoas que se davam entendidas como teologia, hermenêutica, homilética, quando me via, dizia, vai para o inferno. Essa aí não tem mais jeito. Essa Satanás vai levar. Deixa eu fazer uma pergunta e você vai criar um tripé que na tua cabeça. Se Satanás não tem a chave do inferno, o que está fazendo com ela? Nós não fomos chamados para enviar ninguém para o inferno. Nós somos escolhidos para conduzir as pessoas para o céu. Não, eu vou repetir para você guardar. Você não tem o crivo de quem vai para o céu e de quem vai para o inferno. Você tem o crivo de dizer, eu sou um agente. E como agente motivador, eu preciso apresentar o céu. Na frente daquela igreja, as pessoas adultas zombavam de mim. Entravam por... O que eu derrubei? Não tem problema, deixa ele aí então, porque eu sou meio fiona mesmo. Agora caiu tudo de vez. Quando eu chegava na porta da igreja, as pessoas adultas zombavam. Algumas pessoas entravam pela porta lateral para não precisar ver nessa trajetória de você chegar aqui hoje. Como você tratou os menos favorecidos que apareceu na sua frente. Não, eu não estou falando de uma cesta básica, eu não estou falando de uma marmita, eu não estou falando de 10 centavos, eu estou falando de um abraço. Essa menina que estava na igreja com 6 anos de idade, ela olhava para uma prostituta suja, para uma mulher de rua. Ela saía de dentro da igreja, ela ia correndo, me abraçava e dizia, ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Ô, querido, se você não consegue amar a prostituta, você não tem o evangelho dentro de você. Se você não consegue amar o drogado, você não tem o evangelho dentro de você. Se você não acredita em restauração de vidas, você não tem o evangelho dentro de você. Aquela menina, ela superava os líderes da igreja dela. Ela superava os adultos daquele ambiente. Todas as vezes que eu ia, algum diácono vinha me segurar, eu queria arrancar a roupa, queria dar escândalo, e aquela menina chegava até mim, e ela apresentava um amor que eu não conhecia, um amor que eu não precisava tirar minha roupa, um amor que eu não precisava ter intimidades, que eu não precisava beijar na boca. Ela dizia, Sandrão,
Jesus te ama. Você pode olhar para o seu irmão e dizer: Jesus te ama. Eu vou dar um recado para as mulheres solo aqui. Eu não vou perguntar se tem mulher solo, não. Eu só vou dar um recado para a mulher solo. Sabe aquela mulher? Pastor, quando o senhor enviou os olhos, o que o senhor quis dizer? Se tem 15 anos, é uma adolescente. Você está chorando por causa de homem, pega a vara e bate. Por que você está apanhando? Porque Deus falou: corri seu filho com vara. Não, criança. Eu entro da igreja, eu vejo mãe com filho de 13 anos dizendo: essa aqui vai namorar o filho do pastor. Epa, que oferecimento é esse? Dá uma segurada na sua filha, filha. Fala: essa filha aqui vai fazer faculdade, essa filha aqui vai ter diploma. Não, parece que ter homem é troféu. Dá uma segurada. Agora eu quero falar para a mulher solo, acima de 30 anos, não levanta a mão. Ô mulher solo, eu tenho certeza que você vive participando do Curadas para Curar. Realezas, mulheres sarando mulheres. Glória a Deus, mas que tanto que você não cura nunca? Que tanto que você não sara nunca? Tem hora que você chega na igreja: pastor, ore por mim, porque eu estou namorando o Tiago. Não, pastor, agora já terminei com o Tiago, eu estou com o Marcelo. Querido, seu coração é uma arca de Noé para ficar trocando de homem todo dia. Dá uma segurada. Equilibre as suas emoções. Deixe que o Deus de resgate venha buscar quem você é. Deixe que o Deus de resgate venha trabalhar nas suas emoções. Nós precisamos acordar. Quantas das vezes somos sequeladas e culpamos o sexo oposto, mas a verdade é nós que deixamos a nossa arca aberta. É nós que permitimos que alguém venha. E vou falar para homem também. Quantos homens que estão aí traumatizados porque a mulher veio e levou tudo o dinheiro, pastora? Entrei no relacionamento, saí tudo arrebentado. É porque não esperou. É porque não orou. É porque não observou. Sabe por que chega o divórcio na nossa vida? Na vida de muitos? Porque no namoro a gente fica com o olho fechado dizendo: eu amo, eu amo, eu amo. Quando casa, quer abrir os olhos. Não, você tem que abrir os olhos quando você está namorando. Perceba como ele trata a mãe, como ele é dentro de casa, como que a família, essa sogra é fofoqueira, essa é intrometida, você já fala: não quero. Você tem que perceber agora, quando você está namorando. Depois de casado, fecha o olho. Fecha o olho. Aquela menina vem e me abraça. Ela está falando de um Jesus que restaura famílias. Eu acredito que Jesus restaura famílias, mas antes de ele restaurar a família, ele tem que restaurar, melhor eu, você, nós. Aquela menina um dia chega em casa, eu bêbada. Ela disse: Sandrão, vai ter culto na minha igreja. E o pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já disse para os meus pais que a minha visita é a Sandrão. Eu já tinha assistido o culto. Eu tinha visto o culto pela televisão, que as pessoas caíam endemoniadas, e o pastor ficava: de onde você veio, para onde você vai, quem é você? E eu pensei comigo: se eu for da igreja desses crentes, eu vou ficar uns 5 meses rodando lá. Rodada. Eu olhei para aquela menina, sorri, e falei para ela assim: eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Aquela menina olhou para mim com os olhos brilhantes, e ela disse: se eu for na sua, você vai na minha? Eu falei: vou. Ela falou: então espera, eu vou pedir para o meu pastor, se ele deixar eu vou. Aprendi algo com essa menina tinha igreja, essa menina tinha pastor. Ei, você que chegou aqui, você tem igreja? Você que chegou aqui, você tem pastor? Ou você é daquela que fica acompanhando o pastor na internet e mandando: libera uma palavra para mim, achando que quem é pregador da internet é budista gospel, joga o pulso e fala: toma a palavra. Não, o bom crente, o bom cristão, ele tem igreja, ele tem casa, ele tem evangelho, ele tem Bíblia e ele tem pastor. Quero ver você aplaudir essa. Você precisa entender que o que nos liberta é à medida que nós conhecemos a verdade. Aquela menina disse: eu vou pedir para o meu pastor. Hoje eu tenho 60 anos. Eu não saio sem a bênção do meu pastor. E olha que eu prego, e sai, não saio pouco. Se não dá tempo de eu ir presencial, eu falo: pastor, aconteceu um negócio assim. Outro dia eu estava, acho que Paraná, fora, não, BH. Preguei numa igreja e um pastor animado. Não se distraia, viu, gente? Não fuja do foco. Um pastor animado chegou até mim e falou para mim: você vai embora quando? Eu falei: vou embora segunda-feira cedo. Você não quer pregar domingo de manhã na minha igreja? Eu ia pregar, eu preguei sábado num lugar,
Domingo de manhã eu estaria de folga, domingo à noite eu ia pregar em outra igreja. Eu pensei, falei, já estou aqui, não dá nada. Quando eu estou no altar, o pastor, esse é o pastor ligando para mim. Eu falei, o sangue de Jesus repreenda esse homem. Porque o meu pastor de certo já estava ao vivo, e ele ligou perguntando, o que a Sandra está fazendo aí? Sabe por que é importante você ter cobertura espiritual? Porque você tem onde buscar orientação. Você tem onde buscar um norte para a tua vida. Você tem alguém... Não, se é trauma, aí é terapia. Terapia. Pastor, é um pouco acima do trauma. Eu sou 13. Psicólogo. Psicólogo. Às vezes... Mas aí é psiquiatra. Nós precisamos entender qual é a base. Eu precisei de terapeuta. Eu tenho um filho homem. E eu tinha repulsa do meu filho. Eu, quando olhava para o meu filho, o que eu via? Um pai ausente, um pedófilo, amores errados. E aí, eu e meu filho tratava de pá, igual para igual. Se ele mandava eu ir, eu mandava ele também. E aquelas farpas, né? Até que um dia eu percebi, o erro está em mim. Você precisa entender no erro de quem está. Não, julgar os outros é fácil. Difícil é a gente assumir o nosso erro. Eu falei, o erro está em mim. Eu fui procurar um terapeuta. E a terapeuta foi tão clara comigo, ela falou, você não reconheceu ainda que você é mãe dele, não irmã. Quando eu me posicionei como mãe, acabou a briga. Acabou a falta de respeito. Acabou o palavrão, acabou o dedo na cara. Por incrível que pareça, hoje tem ainda, benção mãe, paz do Senhor, mãe. Se eu estiver aqui, tivesse caído o copo, é ele que seria o primeiro que teria levantado e colocado o copo, fechado a água. Ele sabe que eu sou mãe dele e eu sei que ele é meu filho. E aí, querido, para que esse negócio em casa é relacionamento aberto. Eu e minha filha somos de igual para igual. Ela é sua filha, é sua responsabilidade. Não tem nada de igual. Não. O diálogo tem que ser aberto, sim. Você tem que ser a maior confiança do seu filho e da sua filha. Mas não pode querer deixar no mesmo nível. Sua filha tem que confiar em você. Como que ela vai confiar numa mãe que senta na mesa e fala mal do esposo? Como ela vai confiar num pai ou numa mãe que uma hora está com João, uma hora está com Paulo, casa aberta, homem, mulher entrando? Começa a avaliar um pouco o seu comportamento. Pastor, então porque eu sou viúva, porque eu sou divorciada, eu não posso namorar mais? Bom, namorido é adultério. Aí você vê. Até onde esse namoro está te levando? Até onde compensa você andar com sua vida torta? Vale a pena servir a Jesus. Jesus é aquele que tem o melhor para nós. Aquela menina estava falando sobre isso, ela estava dizendo, Jesus que eu tenho, 6 aninhos, não é um Jesus que você precisa ficar nua. Não é um Jesus que você precisa fazer trocas. É um Jesus que vai transformar a tua vida. E eu desafio aquela menina. Ela com apenas 6 anos, eu olho para ela e digo, eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. A menina, ela falou, espera que eu vou pedir para o meu pastor. Se ele deixar, eu vou. Eu fiquei tranquila, porque embora ela não tivesse noção do que eu era, as pessoas da rua, as pessoas da igreja, sabiam quem era a minha casa, como era a minha família, como eu era. E numa noite de sexta-feira, aquela menina chega em casa. Ela chega em casa poderosa. Ela chega em casa de Bíblia na mão. E para quem já passou para o terreiro, sabe que de sexta-feira é noite de sexta-feira maior, aonde trabalha o lado da esquerda, os Exus, onde faz entregas, encruzilhadas, que faz entregas em cachoeira. É até dito sexta-feira maior. Eu já quero profetizar para você. O Deus que nós estamos falando aqui hoje, Ele não precisa de sexta-feira para ser grande. Ele é grande na segunda, Ele é grande na terça, o Deus que eu e você servimos, Ele é grande todos os dias. Quando aquela menina diz, eu vou no terreiro com você, e eu vou abrir um parênteses, fica de pé para mim um pouquinho só, que eu tenho 5 segundos, eu acho. Fica de pé. Senhor mesmo de jaqueta branca. Isso. Relemai achoui, relemai koni haneni de fácia. O médico dos médicos está visitando a tua saúde hoje. Relemando que ranácia. O Eterno diz, sou eu, Senhor, que te sara. Neki echoi. Há momentos à noite que tu tem um aperto e tu fala, Senhor, eu não sei se é ansiedade, se é infarto, e o Eterno está dizendo, eu estou abraçando você nessa noite.
Deus veio para te curar. Descansa. Eu estou ligada ali. Enquanto aquela menina vai no terreiro comigo, eu coloco ela no primeiro banco. No primeiro banco nós estamos com a cortina fechada, riscando ponto para começar o trabalho. Aquela menina, quando a cortina se abre, eu sinto o barulho de um som. Posso falar algo para você? Você fica de pé? Essa menininha. Eu não consegui falar. Cabelo cacheado. Fique de pé aí. Aquela menina, quando abre a cortina, ela olha e ela levanta e senta com a Bíblia no colo. Enquanto ela está com a Bíblia no colo, nós estamos riscando ponto. Estamos com charuto na mão, estamos com pinga na mão, estamos batendo tabaco. Nós fizemos isso uma vez, nenhum guia desceu. Fizemos 2 vezes, nenhum guia desceu. Quando fomos fazer a 3ª vez, a mãe de santo para, olha e diz: quem é essa menina? Enquanto eu estou falando essa palavra, o Eterno diz: você vai ser o divisor de águas da tua casa. Relemando de Kiranesou de Nira. O Eterno está dizendo: eu estou escrevendo uma história diferente por causa de ti, Lemóbia. Porque no teu pensamento tu diz: quando eu ficar adulta eu saio. E o Eterno está dizendo: quando você ficar adulta, você será o sustento da tua família, diz o Senhor. Aquela menina, ela senta e risca um ponto, risca 2, risca 3 e nada acontece. A mãe de santo para e fala: quem é aquela menina? Quem é que trouxe ela? Eu digo: fui eu. Aí a mãe de santo diz: então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Ei, querido, eu quero profetizar que sobre a tua casa não vai chegar macumba, sobre a tua casa não vai chegar maldição, sobre a tua casa não vai chegar palavras contrárias, porque o que está em você é maior. Não, pastora, é porque fulano disse, fulano não disse nada, porque a Bíblia diz que nenhuma ferramenta preparada contra você vai prevalecer. Através desse ato de fé dessa menina, Deus transformou a minha casa. Eu tive o privilégio de ganhar minha mãe para Jesus. Eu tive o privilégio de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu perdi a minha mãe no ano de 2017. Sou filha única, tenho um filho só. Quem sabe um dia a gente tem a oportunidade de trazer o Jonatas aqui. O Jonatas é um grande testemunho para mães solteiras, mães que precisam ressignificar a sua casa. Quando a minha mãe morre, eu estou no hospital com a minha mãe, e eu estou passando algumas dores, eu estou perdendo coisas, e estou perdendo pessoas. Eu quero dizer que tem pessoas que não vão chegar no propósito que Deus escreveu para você. Tem pessoas que não vão fazer parte do novo plano. Ah, você fica de pé, lindo? Lindo, você também é. Mas esse mais lindo aqui. Tem pessoas que não vão fazer parte do plano. Enquanto eu estou olhando para você, o Eterno está dizendo: eu estou levando você para fora desse país. Relemando de que refaz. O dia que Deus disse para mim assim: você vai pisar nos 4 cantos desse país, dessa terra, eu disse para Deus: por quê? Porque eu comia lixo. E Deus me tirou daqui, levou para a Inglaterra, Londres, Itália, tantos países que eu nem pensava em ir. O Eterno está dizendo: você está debaixo de uma promessa e você vai pisar em outro país. Ah, Deus está dizendo: lá você vai ver a diferença do que eu projetei para a tua vida e na sua história. Vai prosperar. Não vai ficar rico não, mas vai prosperar, porque prosperidade é muito maior do que riqueza. Diga: prosperidade é maior do que riqueza. Quando a minha mãe está no hospital comigo, e o grupo do louvor pode vir aqui, a minha mãe está deitada no meu colo e eu estou chorando. Eu estou com medo, eu estou ferida, eu estou passando perda de relacionamentos. Minha mãe, ela está dizendo assim: filha, eu sonhei que eu vou morrer. E eu estou falando: mãe, não dá tempo de contar em detalhes. Só que minha mãe deixou 2 palavras para mim. A primeira palavra que a minha mãe disse foi: o escolhido.
ele não tem escolha. Talvez você chegou aqui dizendo: eu estou cansada. A vontade é de desistir, a vontade é de parar. Eu também tenho vontade de parar, também tenho vontade de desistir. Mas eu entendi que o escolhido não tem escolha. Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Aqui é o lugar da nossa vitória, aqui é o lugar da nossa restauração. Não, você não está vendo nenhuma mulher Superman. Você não está vendo nenhuma mulher que não chora, que não tem medo. Não, você está vendo uma mulher que decidiu ser resiliente diante das dores da vida. Quando minha mãe liberou essa palavra para mim: escolhido não tem escolha, eu entendi que mesmo que eu esteja mal, eu preciso pregar, porque eu sou escolhida. Mesmo que eu esteja com problemas financeiros, eu preciso continuar falando da palavra. Mente, pastora, não, Deus é prosperidade, Deus é bênção, Deus é vida, e eu sou escolhida. Eu só posso falar sobre aquilo que eu vivi a partir do momento que eu já provei, já senti as dores de um Deus de resgate e ter que me tirar da lama para colocar nos altares. Ei, para de ser mole, para de qualquer coisinha, vou mudar de igreja, vou mudar de ministério, vou sair do grupo de louvor. Não, você é escolhido. O escolhido não tem escolha. Foi Deus quem olhou para você. Os mesmos problemas que você enfrenta aqui, você vai enfrentar em outra igreja, vai enfrentar no mundo. Desviar para quê? Parar para quê? E a minha mãe disse outra coisa: carregue a sua cruz, não arraste. Talvez você está usando os meios de comunicação para colocar suas desgraças. Talvez, como um homem é muito difícil de ver, mas tem também. Às vezes, talvez como uma mulher ferida, você pega o seu biquíni, o seu fio, e coloca: se Cristo comigo vai, sem lã, querida. Quem é curado, ele não vence no decote até o umbigo. Quem é curado não vence com a esfirra marcando. Quem é curado não precisa andar com a bochecha de fora. Quem é curado sabe quem é do lado de dentro. Deus curou, Deus resgatou, tirou 2 mulheres da prostituição, tirou 2 mulheres que saíram dos vínculos viciosos para viver na presença do Senhor. Hoje Deus está quebrando as cadeias do inferno. A Deus de resgate chegou aqui para dizer: eu estou resgatando você da síndrome de pânico, da síndrome do medo, da exaustão, da depressão. Eu estou mudando a tua história. Ei, Deus entra no cenário geográfico e Ele diz: não importa o que os seus vizinhos viram, não importa o que as pessoas falaram, o que importa é que hoje eu apresento um Deus que resgata, e quando Ele resgata, Ele faz tudo novo. Você pode ficar de pé? Minha mãe disse: o escolhido não tem escolha. E depois ela me disse: carregue a sua cruz, não arraste. Como que você tem levado a sua cruz? De que maneira você tem enfrentado as dores da vida? Em que lugar tem sido o seu desabafo, os seus apertos? Ei, na noite de hoje eu apresento um Deus que é suficiente. Diga: suficiente. Você vem aqui um pouquinho pertinho de mim. Renemaia saia. Relibiou de que renai toni refaz. Já deu tanto de si, hein? Já fez tanto bem e já levou tanta traição. Traição de amigos, traição de familiares. Mas o Eterno está dizendo: eu não esqueci de você. Hoje é noite de recomeço na tua história. A palavra que Deus diz ao meu coração diz: esqueça as coisas que para trás ficaram. Esqueça quem te abandonou, quem te feriu, e aceite essa nova história. Isso é. Eu tenho um chamamento para você. Eu estou procurando alguém da minha equipe, mas não achei ninguém. Eu tenho o senhor serve também. Me dá um óleo ungido.
Essa caixa é sua? De quem que é? É da igreja? Eu vou precisar dele. Quando Deus de resgate chegou na minha história, Ele mudou a minha família, Ele livrou meu filho. Vem cá um pouquinho forte. Ele livrou meu filho. Não tenho medo não mordo, não sou maluca, mas tô sarada. Foi buscar já. Ele mudou a minha história, mudou a história da minha família. E hoje, talvez você olhe para mim, há mais ou menos, pode buscar, há mais ou menos 8 anos, Deus começou a escrever tudo de novo. Sabe quando você está servindo a Deus, está dentro da igreja, mas Deus vê que você está num costume, e Ele fala: eu preciso de você aceso. Hoje eu falei a respeito do fogo. Ele não consome o fogo. Quando o fogo de Deus está com você, o fogo do inferno não te destrói. Pelo contrário, você tem a chama acesa do Espírito Santo. O Deus de resgate chegou na minha história, chegou na minha casa, chegou na minha família. E eu entendi que nos momentos mais difíceis, a maior resposta que eu tive e que tenho foi a oração. Aonde há oração, há inovação. Aonde há oração, há um reparo da glória de Deus sobre a tua vida. Quando Deus de resgate chegou até a minha casa, Deus de resgate seja sobre a sua casa. Nós éramos uma casa completamente destruída. Eu lembro que os primeiros cultos que eu fui de shortinhos bem curto, mini blusa, mas não é porque eu queria afrontar a igreja, porque eu queria, não, eu não tinha. Eu vivia num extremo estado de miséria. Aí a igreja que eu fui, a igreja onde eu me converti, onde eu entreguei a minha vida a Jesus, uma igreja sarada. A pastora da minha igreja, um dia ela chegou para mim, ela disse assim para mim: Sandra, vai ter um chá de amigas na minha casa. Na minha casa eu convido uma vez por mês algumas pessoas. Pode vir vindo, que Deus te abençoe. Eu convido algumas pessoas, e essas pessoas elas levam, as minhas amigas, elas levam roupas que não servem mais, e nós fazemos trocas de roupas entre si. Eu falei: que Deus te abençoe e te guarde. Eu falei: ela falou: e eu queria que você fosse desse chá. Eu olhei para ela meio sem entender, nova convertida, e ela disse: pega a roupa que você não gosta e leva. Eu não tinha roupa que não gosta, e nem que eu gostasse. O que eu tinha era 4 shorts acabados e 6 blusas. Eu peguei isso, coloquei numa sacola plástica e fui nesse chá. Quando eu cheguei nesse chá, tinha umas mulheres, e elas estavam conversando, sorrindo, falando do que Jesus faz. E elas começaram a pegar os meus shorts. Elas diziam assim: olha que shorts lindo, um shorts jeans podre. Olha que shorts lindo, se eu cortar assim, assim, fizer assim, dá pra fazer tal coisa. E pegava os shorts e guardava para si. Outra vinha e pegava uma blusa, e foi ficando as roupas delas em cima daquele lugar. E aí eu peguei as roupas dela para mim. No outro dia, eu já estava bem vestida, assistindo o culto. Sabe o que eu entendi? Que aquela igreja é uma igreja que tinha empatia, que me inseriu. Não, porque é fácil você olhar para alguém e dizer: olha o jeito que vem, olha a roupa que usa, olha a forma que veste, como anda, sem saber o contexto. Eu quero que essa igreja traga o Deus de resgate para essa casa. Eu quero que essa igreja, assim como uma igreja que me acolheu um dia, também seja acolhida aqui. Quando chegar uma mulher prostituta, uma mulher ferida, marcada, que talvez não precise de roupa, mas precise de um psicólogo, de um amparo, que essa casa seja esse amparo.